Sejam bem-vindos todos vocês. Hoje a aula vai ser incrível. Eu estou muito feliz pela aula de hoje. Eu vou falar sobre técnicas, algumas técnicas que utilizam a nova medicina germânica. O que é a nova medicina germânica de uma forma bem assim, superficial, porque senão a gente não para de falar hoje. Eu vou falar sobre a lateralidade cortical, não é a motora. Então, vocês vão fazer o teste e vão saber e vão descobrir se vocês são realmente canhota ou canhoto e destra ou destro, tá bom? Mesmo que vocês escrevam com a direita, a gente vai fazer um teste para descobrir e quais são as características comportamentais de um e de outro. Vai ser bem legal essa parte. Cada aula eu falo da minha vida pessoal, mas que não é para vocês pensarem na minha vida e sim projetar e espelhar a vida de vocês. É só uma forma ilustrativa de falar sobre o assunto que eu estou falando para vocês. E em seguida, então são 3 assuntos que eu já falei, e em seguida vai vir a Elaine, tá? Então hoje eu acabei de falar sobre o nosso script da nossa aula. Vamos começar falando o que é a tal da nova medicina germânica. Um doutor, um oncologista alemão chamado Hammer, ele teve câncer nos testículos, a esposa dele teve câncer nos ovários, logo depois que o filho deles foi assassinado. Então, foi uma morte impactante e inesperada. E quando eles não viram a página dentro do coração, o cérebro deles foram lá, os órgãos reprodutores, e o cérebro deles, 2, não aceitaram, não processaram, não viraram a página com essa morte, e eles tiveram câncer nos órgãos reprodutores. Seria uma coincidência? Os 2 terem câncer nos órgãos reprodutores logo depois que perderam um filho de maneira impactante e inesperada? Não, não seria uma coincidência. E ele começou a pesquisar no cérebro deles 2 o que aconteceu lá dentro mesmo. Não satisfeito, começou a procurar durante 30 anos no hospital inteiro de todos os pacientes oncológicos e ele conseguiu mapear, comprovar que tudo que te acontece de impactante e inesperado e não é processado. E ele começou a ensinar isso para muitas pessoas no mundo inteiro. E o que aconteceu? Várias pessoas criaram técnicas diferentes com a base da nova medicina germânica. É como se fosse uma farinha do bolo. Você pode alterar o ovo, colocar ovo ou não, colocar gordura ou não, colocar açúcar ou não. Mas a farinha integral ou não integral, ela precisa estar ali para poder fazer o bolo. E várias outras pessoas, outros profissionais, escolheram a nova medicina germânica para ser essa farinha, essa base dentro da técnica deles, tá bom? E eu vou contar algumas técnicas que utilizam os conhecimentos das leis biológicas, que são o bioalinhamento, que quem criou foram os gêmeos. Ele não usa somente a nova medicina germânica, mas também outras coisas para poder fundamentar a técnica. Então, o bioalinhamento, eu participei das primeiras turmas, eu fui a pioneira no Rio de Janeiro, eu incentivei várias outras pessoas a se formarem na técnica, e como alguns sabem, como alguns já foram atendidos por mim, eu não conseguia fazer a técnica sozinha, porque eu já tinha outras formações de respiração consciente, entre outras, eu já tinha outros conhecimentos dentro de mim, eu não conseguia ficar presa em uma técnica, eu não conseguia ficar presa no bioalinhamento, eu tinha que expandir, eu tinha que falar, ir além, perguntar mais, demorava 2 horas, e o bioalinhamento em si são apenas no máximo 40 minutos, são perguntas objetivas, e existem algumas coisas que precisam ser feitas, e eu
Eu não fazia absolutamente nada, eu nem percebia que eu não estava fazendo o estímulo da cabeça, eu não estava fazendo a verbalização, e a pessoa relatava, nossa, eu estou muito melhor. Nossa, eu estou sentindo um alívio nas costas, e eu cheguei com dor nas costas. Nossa, estou sentindo um alívio na cabeça, e eu senti com dor de cabeça, e eu cheguei aqui com dor de cabeça, e eu comecei a perceber, uau, isso é a lei biológica pura, porque se você tem, na medicina germânica, é muito baseada em autoconhecimento, em percepção e emoção. Então, basta você ter essa compreensão da causa do que te causou aquele sintoma para que você possa virar a página e aquele sintoma ir embora de você. Claro que eu gosto muito do caminho do meio. Se eu tomo um remédio porque eu preciso tomar um remédio, ou se eu opero porque eu preciso operar, que eu também faça essa operação no meu coração, que eu também faça essa operação nas minhas emoções, na minha espiritualidade, andar lado a lado com aquela parte alopata. Eu não sou radical, tá? Eu gosto muito dessas coisas mais mescladas, do caminho do meio. O que eu estou pronta e capaz de saber, de fazer por mim? Bom? E o RBM, que é reprogramação biomuscular, quem criou essa técnica foi a Ana, fisioterapeuta, maravilhosa. Eu aconselho muito vocês, se vocês querem se aprofundar na nova medicina germânica, ela está assim, dando muitas informações no canal do Telegram dela, maravilhosa. Então, vão em busca dessa nova medicina germânica, caso vocês gostem, tá bom? E também a microfisioterapia, que é baseada em apalpação. Eles apalpam, tal, e na hora da resolução eles também utilizam a nova medicina germânica. Então, gente, para resumir, dê a César o que é de César. Sempre que tiver a nova medicina pura sendo utilizada no atendimento em algum paciente ou alguém te atendendo, não fica colocando rótulo, não. Não fica falando que é A, B, ou C, ou D, não, porque isso é do Dr. Hammer. Isso não é do personagem A, B ou C. Agora, se tem a nova medicina germânica misturado com outras técnicas e tudo muito junto, que não dá nem para notar a diferença de tudo, porque a pessoa foi autora daquilo, foi autora daquele bolo que ficou diferente, mas ficou muito diferente mesmo, aí sim, isso é de total responsabilidade e total merecimento de você ovacionar aquele criador daquela técnica. A mediação física emocional, eu não quis colocar o nome de técnica, eu quis colocar o nome de abordagem ou método mediação físico-emocional, onde a percepção do outro passando por mim é a base da minha técnica, a base do meu método. Porque técnica, eu enxergo, eu não estou falando o que é, mas eu, Gisele, enxergo uma coisa mais rígida, mais quadrada. Mais quadrada. E quando é quadrado, eu posso pegar outras formas, não encaixa, ó, não vai encaixar. E eu, Gisele, percebi durante esses anos que a mediação era um formato de água, porque eu atendia pessoas que tinham dor na alma ou dor no físico e o benefício era tão lindo quanto a outra pessoa. Então era água, ela se encaixava aonde a pessoa precisava e dependia 50% de mim e 50% da compreensão e da absorção da informação da outra pessoa. Eu não gosto de nada rígido, eu não gosto de teorias, eu tenho dificuldade de decorar as coisas, mas eu tenho facilidade de sentir. Então, como que eu poderia formar alguma turma ou formar pessoas para agregar a mediação físico-emocional no trabalho deles, aonde quer que eles façam, se é psicólogo, se é pastor, ou se é professora de escola, ou se é mãe de família? Como que eu ia fazer uma coisa quadrada para essas pessoas? Não daria.
precisava ser água para encaixar na realidade de cada um, tá bom? Então, eu estou oferecendo mais uma vez, lembrando, sem pegadinha nenhuma de pagar o módulo 1 inteiro, que vai acabar na próxima aula, que é a aula número 7. Vocês vão receber certificado desse curso que vocês estão fazendo. Ainda dá tempo de chamar pessoas para poder fazer. Chegamos a 700, mais de 700 pessoas inscritas nesse curso. Começamos com 300 pessoas na primeira aula, tá bom? E ainda dá tempo. Como diz a Alessandra, nossa meta é 1000. E o módulo 2 e 3, o módulo 2 eu vou falar sobre crianças, tá? O tema do início ao fim de várias aulas vai ser criança, e o módulo 3 vai ser o adulto saudável, ok? Vou falar de casos clínicos também, mas, gente, o 1 é presente, o 1 é doação, ok? Para que não é aquela coisa de faça o curso gratuito, porque no final do curso gratuito vocês vão ter que passar o cartão para poder receber tudo. Não. O 1 é todo seu, e se você quiser se aprofundar no 2 e no 3, aí sim você pode pagar, e a gente só vai falar sobre isso quando realmente no último dia de aula, e que não tem nada a ver com o primeiro, tem a ver com o segundo e terceiro, tá legal? E no caso, quem tiver, já tem muita gente procurando, eu quero saber quanto que é, que não sei o que, eu tô quietinha, não tô falando valor para ninguém. Tá? Um monte de gente procurando a gente como é que faz para fazer até o final. Porque hoje a gente tem que se concentrar no aqui e agora. Não podemos nos antecipar e ficar ansioso pensando no amanhã. Vamos curtir esse curso maravilhosamente bem até a próxima aula, tá bom? Então vamos lá. E eu vou passar para vocês o que eu de fato eu uso na medicina germânica, que é a lateralidade cortical, que não é a motora, tá? E o que significa cada coisa. Como é que vocês aplaudem? Pode todo mundo fechar os olhos agora. Todo mundo fechar os olhos e vai aplaudir, vai imaginar que vocês estão me aplaudindo por causa da aula. Vamos lá. Olhem para mim. Olhem para mim, congela a mão, congela a mão. Olha para mim. Qual é a mão que está por cima? A minha. Consegue identificar? É a minha mão direita. Ok? Observem qual é a mão de vocês que está por cima. Responde aqui no Instagram e aqui no Zoom pode só escrever aqui. Direita, porque eu não consigo ver todo mundo aqui no Zoom, gente. Então tem que... E se você é destra, escreve com a direita, ok? Isso é a lateralidade motora. E nós estamos falando da cortical. Então tem muita gente que escreve com a direita, mas bateu a palma com a esquerda por cima. Quem foi essa pessoa? Levanta a mão. Levanta a mão não. Escreve. Quem escreve com a direita e bateu a mão ao contrário, por cima? Ok. Eu vou falar sobre cada uma desse tipo de pessoa, tá bom? Como que funciona o comportamento emocional dessas pessoas. A mulher destra, legítima, mulher destra, que sou eu, escrevo com a direita e também aplaudo com a direita, eu tenho a sensibilidade mais aflorada. Porém, eu vou contar tudo sobre a mulher destra de verdade, verdadeira, que é a que bate a palma, a mão direita por cima. Porém, se você não se identificar de imediato, respira fundo que você vai entender por que você não está se identificando, tá bom? Só ouve, sem julgamento, calma, que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo no final. É uma pessoa mais sensível, é uma pessoa que vai cuidar do lar, que vai cuidar dos filhos, que vai cuidar do marido, é uma pessoa extremamente detalhista, observadora, é uma pessoa mais coração, é uma pessoa mais... pode até ser um pouco mais submissa, vai gostar que alguém a proteja. Ah, a donzela do castelo, jogando as tranças para alguém salvar.
Essa é a mulher legitimamente destra. Eu. Mulher canhota. Canhota. Ela pode escrever com a mão direita, mas na hora do aplauso ela vai aplaudir com a esquerda por cima. Tá? Essa mulher canhota, quem é canhota vai escrevendo aqui, ou então quem conhece alguém canhoto vai escrevendo aqui no Instagram. Essa mulher canhota, ela tem a predominância do hemisfério masculino, tá? A destra do hemisfério feminino e a canhota do hemisfério masculino. Logo, ela vai olhar a vida de uma forma mais prática, objetiva, reta, direta, quase grossa, quase ignorante, muito mandona. Ela vai resolver tudo, a todo momento, para todo mundo. Ela pode ser uma excelente juíza, delegada, ela pode ser uma excelente gerente, ela pode ser uma excelente dona de casa, porque ela vai resolver tudo. O marido dela vai ficar um pouco, ou vai ficar irritado com ela, ou vai falar, graças a Deus, essa mulher está fazendo tudo porque eu não quero fazer nada. Então, essa é a mulher canhota, sem frescura, sabe? Ela é prática. E na cama, ela é mais prática ainda, porque ela tem a probabilidade de ter orgasmo com os dois hemisférios do cérebro, tá? Então, ela é bem mais resolvida sexualmente do que a mulher destra. A mulher destra precisa de mais estímulos sexualmente falando, tá bom? E essa parte eu tenho um pouco de inveja da canhota, porque eu preciso de mais estímulos. E a canhota tá nem aí se o cara é bom, se o cara não é. Ela é super bem resolvida nisso aí. E vou falar, no caso agora, de mulheres destras, que eu falei para vocês agora há pouco, que é com o hemisfério feminino, e é mandona, é metida besta, é entrona, é prática, não sei o que. Eu fui assim durante toda a minha vida. E eu sou canhota original. Mas por que eu fiquei ao contrário no começo da minha vida? Porque eu precisava sobreviver. Porque a minha vida não foi para mulherzinha, nhainha, não. Foi para mulher macho, sim, senhor. Senão eu morria na praia. Senão eu não ia para lugar nenhum. Eu não conseguiria nada na minha vida se eu fosse ninguém, cheia de frescura. Então eu fiquei agindo como uma mulher canhota durante muitos anos. E eu paguei um preço por isso. Paguei um preço caro por isso. E quando eu fui me conhecendo, e quando eu fui entendendo quais eram as minhas essências, quando eu fui percebendo que eu era uma menininha charmosa e donzela, eu comecei a colocar isso em prática, foi dolorido demais, porque eu tive que acessar minha fragilidade, eu tive que acessar que às vezes eu não sei fazer, que eu não consigo fazer o tempo todo. Entende? Mas eu confesso para vocês que a minha vida ficou mais fácil. Eu fiquei mais amorosa, troquei o chicote pela flor, porque agora sim eu estou assumindo a minha predominância cortical. Eu posso deixar o meu marido resolver as coisas e ficar respirando. Posso. E quando ele não tiver, ou quando ele falecer, ou quando ele tiver de ovo virado e tiver que apagar aquele incêndio, eu assumo a minha canhota tranquilamente, vou lá e faço. Mas eu não quero mais fazer o tempo todo. O tempo todo vai doer, o tempo todo vai sofrer, o tempo todo vai ser pesado. O tempo todo vai ser chicote nas minhas costas. Não quero mais. Eu resolvi que não quero mais. E você que é canhota, legítima, aplaudiu assim, ó. E você que é canhota, que está se comportando como uma donzelinha, também está em sofrimento. Também não está gostoso, não. Tá ruim pra caramba. Tá difícil. Assume, mulher. Assume esse poder todo que Deus te deu. É neurológico. É neurológico. Você enxerga a vida de um outro ângulo. Você enxerga a vida de um jeito mais prático e tá tudo bem.
Deixa as pessoas que te chamam de grossa, ignorante e estúpida para lá. Elas não entendem como você entende. Elas não enxergam como você enxerga. Tá bom? Então, deixa o mimimi para lá e vai assumir a tua canhoteza, seu canhotez, seu jeito canhoto de ser. Tá tudo bem. Você tem uma vantagem na cama que eu não tenho, que nenhuma destra tem. Ó, aplausos para você, que é canhota. Ok? Vai em frente. Agora, eu vou falar do homem. Aperta os cintos, hein? Homens. Homem destro, destrão, que ele aplaude com a mão por cima aqui. Destros. São homens mais ogros, são homens mais protetores, são homens da caverna, são homens que vão precisar se sentir o dono do pedaço. Esse cara sou eu, sabe a música? É um homem destro. Se ele não for o rei da cocada azul, ele não está feliz, não. Ele não está contente. Tá bom? Se ele for traído, então... E se ele for desvalorizado? E se ele se sentir diminuído em relação à mulher? Provavelmente esse cara vai querer trair. Esse cara não vai conseguir administrar a inferioridade em relação à mulher. E vai lá e trai. Para se sentir por cima da carne seca, entendeu? Para se sentir valorizado, desejado. E é isso aí. Eu sou o cara. Tá? E provavelmente ele não vai perceber se a mulher fez sobrancelha, se foi ao salão. Isso é muito cheio de frescura. Você foi? Nem vi, nem percebi. Porque o negócio dele é o ripa na chulipa, entendeu? E o homem, ele é mais prático, objetivo, reto, direto, pá, mandão. E o homem canhoto, que aplaudiu com a esquerda por cima. Esse homem canhoto, ele é com predominância do hemisfério feminino. Ele vai ser mais delicado, observador, ele vai ser um excelente fotógrafo, porque ele vai perceber cada detalhe, ele vai perceber de uma forma romântica tudo que ele fizer, vai ter um lado muito florido, muito bonito e sensível, e filósofo e doce. Esse é o homem canhoto, tá, gente? É um homem quase, sim, melhor amigo da mulher. Entende as mulheres profundamente, é um homem que vai te ouvir e que vai querer ser ouvido também, que vai falar, feito uma tagarela, um tagarelo, entendeu? Então, é um homem diferente. Porém, ele vai falhar na hora que você vai querer que ele te proteja, porque ele vai querer ser protegido por você. Ele vai querer que você mande na casa, tá bom? Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, tá bom? E eu conheci também um homem canhoto e que era metido a machão. Machão, eu sou o cara, tal. Ele estava vivendo ao contrário, igual a mim. Então, o que aconteceu? Ele agrediu a esposa, ele quase foi preso por causa disso, porque ele estava tão em desequilíbrio, ele estava tão não vivenciando o lado dele original, tá? Que todo desequilíbrio, né? 8, 80, vai ter problema, vai ter uma consequência ruim para as pessoas, para ele próprio e depois para as pessoas, tá bom? Então, sempre quando a gente está muito desequilibrado, pode aguardar que vai ter algum prejuízo, vai pagar algum preço caro por isso, tá bom? E a mesma coisa, um homem destro, que ele é pronto para dirigir uma empresa, ele é pronto para ser um gerente, ele é pronto para poder delegar, e ele se comporta como se fosse um submisso. Esse cara também vai estar em sofrimento, porque ele não vai saber das potências e das qualidades dele. Tá bom?
Então, observa onde você se encaixa nessas explicações. Se você está vivendo fora da tua predominância cortical, entra na sua predominância e seja feliz. Arrase onde você for, no seu trabalho, na sua... Porque, olha só, imaginem agora um relacionamento de um homem canhoto com uma mulher destra. Como é que vai ser? Um querendo que o outro proteja. Como é que vai ser? Alguém vai ficar ao contrário, alguém vai ficar em pet. A mulher vai ser a mulher macho sim senhor e vai sofrer, ou o homem vai ser o homem macho sim senhor e vai sofrer. Então, que tal a gente fazer uma coisa mais harmônica? Ora um assume de um jeito, ora a outra assume de outro, mas não perca a sua essência. Não perca a sua essência de quem você de fato é. Não fica migrando só para agradar o outro, ou porque o outro está parado demais. Tá bom? E como seria uma mulher canhota com um homem destro? Mulher canhota com um homem destro. É disputa de território. Eles vão querer cada um tomar conta. Eu decido. Não, sou eu que decido. Não, eu escolho. Não, sou eu que escolho. Eu que sei o que é melhor para os nossos filhos. Eu que sei o que é melhor para a nossa empresa. Eu que sei. Vai dar conflito. Difícil o homem canhoto que bate mão com homem canhoto que bate palma com a mão direita. É raro. Mas se foi espontâneo e se você nem consegue fazer o contrário, então você é destro. Tá bom? Respondi aqui. Agora eu vou contar para vocês. Gostaram dessa parte? A Elaine está aqui ilustrando que pode ser PET hormonal. PET hormonal é aquilo que eu estava falando para vocês. A grávida está em PET hormonal. Mulheres que tomam anticoncepcional. As mulheres que estão na menopausa, tá? Então, andropausa. Então, tem essas variantes. Ou, no meu caso, não foi nada de hormônio nenhum, não, sabe? Foi ou você é mulher macho ou você vai morrer na praia. Bom? Foi por sobrevivência. Então, vamos lá. Que bom que vocês gostaram. Agora nós vamos falar sobre duas situações da minha vida reais que aconteceram muito lá atrás e que eu nem sabia que existia nova medicina germânica. Então, eu vou contar para vocês que a teoria é legal, é muito maneira, mas a prática é maravilhosa. E eu acredito muito em Deus, muito em Deus. Então, quando Deus está presente e você faz a sua parte, adivinha o que vai acontecer? Um negócio chamado milagre. Conhece? Quem já teve milagre na sua vida? Escreve aqui. Ou você já viu, enxergou algum milagre na sua vida? Tá bom? Ou dentro da igreja, ou fora da igreja, não importa. Quem sabe o que é um milagre de perto? Então, vou contar duas situações. Nós somos um milagre, né? Elaine está falando aqui, eu sou um milagre. Nós somos um milagre desde a nossa concepção. Tudo poderia ter sido diferente. Mas se você está aqui, você é um milagre, tá? Cada um tem a sua história de milagre da sua vida. Então, vamos lá. Quando eu tinha 22 anos de idade, eu fazia 2 faculdades em 2 cidades diferentes, que eu já contei para vocês, e morava em Teresópolis. E eu tinha um complexo no meu corpo. Meu corpo não é por causa do meu script, que eu já falei para vocês, e eu achava que a única coisa que servia mesmo na minha vida era o meu rosto, tá? E eu não contava isso para ninguém, eu não falava para ninguém, porque eu achava isso muito feio. E eu fui participar de uma aula de educação física e o rapaz bateu no meu rosto, a testa dele, o osso frontal, bateu no meu zigomático, que é esse ossinho aqui, e eu tive um afundamento
total da minha hemiface. Então eu quebrei septo, órbita, em vários lugares. Esse olho foi lá para dentro. Essa bochecha foi lá para dentro. A minha boca ficou paralisada. Então, toda a hemiface, ela ficou craquelada. Os médicos me viram, bucomaxilos, lá do Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, eles viram, 5 médicos viram e falaram assim, olha, o prognóstico é perda do globo ocular, assimetria facial e não vai abrir a boca, tá bom? Os 5 médicos que não se conheciam falaram isso para mim. Então, vocês acham que eu senti o quê? Vontade de morrer, vontade de sumir, vontade de me matar, vontade de... Porque eu ia perder tudo. Se o meu corpo não era nada, o meu rosto era tudo, e eu ia perder o rosto, logo eu ia perder tudo. Então, eu fiquei 4 dias dentro da caverna. 4 dias. Só falando mal de Deus, só perguntando por quê que isso aconteceu comigo, por que não aconteceu com outra pessoa, porque logo o meu rosto, eu podia ter ficado aleijada, eu podia ter perdido, quebrado a perna, eu podia ter quebrado o braço, porque eu quebrei logo o rosto. Elias, obrigada. Elias. Tá? Eu queria falar Lázaro. Lázaro também ficou na caverna e ressuscitou depois. O Elias foi o profeta, mas eu estou falando de quem estava morto mesmo. Eu fiquei morta em vida, tá? E no 4º dia, eu me senti, fui me olhar no espelho e comecei a mudar a percepção daquela situação. Eu comecei a aceitação. Lembra da aceitação que eu falei lá no início? O perigo de não aceitar alguma coisa na sua vida e aquilo vira inimigo, aquilo vira problema. Eu comecei a aceitar que eu tinha um outro olho para enxergar. Eu comecei a aceitar que eu tinha um corpo inteiro saudável para ajudar meus pacientes, que eu estava ali estudando a fisioterapia. Eu comecei a aceitar que eu não precisava do rosto mais para nada. O rosto era obsoleto. Eu comecei a mudar o jeito de olhar para mim, olhar para o mundo. Comecei a agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela minha vida, eu estou viva. Mudou tudo, sabe? Mudou tudo. E quando eu fui operar, eu já não queria um prognóstico positivo, não precisava. Eu tenho placa e parafuso aqui dentro. E o dia da minha operação foi o ataque das torres gêmeas. Quando eu acordei, eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi foi assim, teve um ataque das torres gêmeas, você tá bem? Eu nem sabia que existia torres gêmeas, eu vivia num globo, que era o Le Canton, que era o hotel que eu trabalhava, eu vivia num mundo paralelo, eu acho que eu vivo até hoje um pouco. Eu só sei que o coronavírus existe porque inevitavelmente eu assisti televisão, mas eu vivo num mundo paralelo. Um pouco menos hoje, mas eu sempre vivi. Eu não sabia que eu ia ficar do jeito que eu estou. 1 ano se passou, eu não voltei mais no hospital e o médico que me operou me encontrou em Teresópolis, no meio da rua, saindo de uma padaria aqui na reta, tá? E eu encontrei com ele me parou, Gisele, 1 ano depois. Oi, tudo bem? Você é de onde? Você é lá do hotel que eu trabalho? Ele falou, não, mas ele não parava de olhar no meu rosto aqui, olhar pra cá. Ficava assim, não, no hotel não. Aí eu falei, da onde que eu te conheço? De repente caiu a ficha, eu falei, doutor Feijó, é o senhor? Sou eu. O que você fez? Você operou de novo? Onde você operou? O que aconteceu? Como que você ficou assim desse jeito? Aí eu falei, ué, doutor, eu fui operada apenas pelo senhor, uma única vez, junto com Deus. Aí eu fiquei assim, muito obrigada, eu sou muito grata ao senhor. Aí ele fez assim, você é um milagre.
Eu nunca vi isso acontecer. E, na minha opinião, isso também é a nova medicina germânica, porque houve aquela virada de página. Na minha faculdade, teve um outro acidente de uma outra menina que não aceitou nada. Me falaram que ela ficou extremamente revoltada. E sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou com todos os prognósticos que eu tive. Tudo que eu teria, ela ficou. Porque nós tivemos mais ou menos as mesmas fraturas. Tá bom? Então, essa é uma única história e eu agradeço muito a Deus por ter me perdoado naquela hora que eu estava muito revoltada e de repente eu fui para o agradecimento e da virada de página, tá bom? Então, eu vou contar agora uma outra história e em seguida dessa história, vocês não podem perder o depoimento da Elaine, tá bom? Vai ser maravilhoso e a nossa aula acaba e eu vou abrir para quem quiser conversar, para quem quiser falar, tá bom? A outra história é sobre a minha filha, a Ana, número 2, que eu tenho 3 anos, para quem não sabe, Ana Luísa, de 22 anos, Ana Rafaela, de 11 anos, e Ana Letícia, de 8 anos, tá bom? E a Ana do meio, ela, com 4 anos de idade, começou a aparecer com umas manchas nas pernas, com as manchas no rosto, roxa, no corpo inteiro. E aí eu fiquei assim, levei no médico, fiz exames e veio a notícia. A sua filha está com o exame de uma criança leucêmica, com leucemia, mas nós não podemos fazer nada por enquanto. Vocês vão para o Rio de Janeiro e vão ficar internada porque ela precisa ser observada, tem que tirar sangue todos os dias e cada picada ficava roxo, mais ainda porque ela não fazia a coagulação do sangue. E os médicos que a gente encontrava lá no hospital Pronto Baby, lá no Rio, a gente ficou internada lá na ala de leucemia, porque não havia dúvidas que ela tinha leucemia, mas que não podia dar o remédio porque tinha que aguardar. E não podia dar remédio nenhum. O hematologista pediátrico de lá ficava tendo que me convencer toda hora por que eu não podia dar remédio para minha filha. Como que uma mãe vai esperar a filha ficar boa sem dar alguma coisa para ela? Como assim, doutor, que ela vai ficar boa? Aí ele falou, olha, ela pode ficar boa, mas ela também pode não ficar boa. Ela pode ir para o lado da leucemia e eu precisar dar remédio de leucemia para ela, como as outras crianças que estão aqui. Ah, tá. Mas então por que não dá logo? Se ela está com leucemia, vamos tratar a leucemia. Vamos dar logo isso para ela. Não podemos, mãezinha, a gente tem que esperar, tá bom? E, inicialmente, deram o prognóstico de púrpura trombocitopênica idiopática. Idiopática é porque não tem razão de ser, de existir, tá bom? E eu orava todos os dias, eu conversava com ela todos os dias, eu pedia a Deus todos os dias, eu chorava todos os dias, eu pedia a Deus para aquele pesadelo acabar. Ela não podia brincar, porque ela poderia ter hemorragia interna, ela não podia se cortar. No dia que ela se mordeu mastigando uma comida, o sangue, ela era muito sangue que saía de um cortezinho pequenininho e não parava. Eu tinha que ficar vigiando quantos minutos que parava o sangramento e se não parasse depois de X minutos era para levar para o hospital. Ela não podia levar uma pancada, né, brincando sem querer, senão poderia ter hemorragia dentro do corpo dela. Então, foi muito ruim. Até que um dia, 3 meses depois, e a gente conheceu crianças que estavam com aquilo anos e anos lá no hospital. E 3 meses depois eu cheguei para o meu marido e falei, me perdoa. Por que eu estava pedindo perdão? Eu não sabia, mas eu pedi, me perdoa. E ele falou, me perdoa. E a gente chorou, e a gente orou, e a gente se amou, e a gente conversou. E naquele dia a gente foi orar novamente para nossa filha. Mais um dia, só que com uma grande diferença. Nós estávamos fazendo a nossa parte.
2 dias depois, vamos fazer os exames de sempre e recebemos uma notícia inusitada. Finalmente, sua filha está reagindo. Finalmente, ela está saindo desse quadro que estava só se afundando, só piorando a cada dia. Vamos torcer que ela vai sair dessa. E cada exame que ela fazia, cada dia que ia passando, o sangue dela ia reagindo até ela ficar curada totalmente até o dia de hoje. Se isso não é fé misturado com resolução, misturado com perdão, misturado com nova medicina germânica, eu não sei o que é. Então, quantas vezes isso já aconteceu na sua vida e passou desapercebido? Quantas vezes isso aconteceu na sua família e passou desapercebido? E eu nem sabia que nada disso existia. Então, quando eu fui estudar, tudo isso fez um grande sentido para mim. E eu tenho várias outras histórias muito bonitas que, infelizmente, eu não tenho tempo de contar, mas até o terceiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, eu vou contando o restante. Tá bom? Então, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu quero muito que vocês ouçam agora a Elaine com o relato dela em relação ao filho dela. A Elaine apareceu na minha vida na academia, que eu já falei para vocês na última aula, lembra? E eu atendi ela na Casa Vida, o filho dela virou meu paciente e ela começou a ter muito encantamento, assim, ficou muito encantada com tudo que a gente conversava, porque fazia muito sentido para ela na Bíblia, fazia muito sentido para ela por causa da vivência da vida dela, e ela começou a estudar também algumas outras coisas. Até hoje ela fez várias especializações, hoje ela ajuda muitas pessoas, inclusive com o bioalinhamento, e hoje ela vai contar um pouquinho para vocês, só um pouquinho da história dela, e que vai fazer todo um grande fechamento com a aula de hoje, tá bom? Ela vai falar do milagre dela. Elaine, você pode, por favor, desbloquear o seu telefone? Eu vou botar aqui. Já desbloqueei. Tá. Gostou, Elaine, da aula? Gostei. Foi do jeito que eu falei? Foi do jeito que eu falei que eu ia fazer? Foi. Você sempre traz surpresas. Como assim? Eu não fui O fiel, jeito não? de... Não, você sempre traz muita emoção, né? Então, na verdade, não é surpresa, é o seu script. É o quê? É o quê? É o seu script, entre aspas, né? Você sempre traz emoção nos seus relatos. Tá dando para escutar? Eu me segurei bastante para não chorar e não parar mais. Me segurei bem, porque eu precisava contar uma segunda história. Aí eu falei, ou eu me seguro ou eu não vou contar mais nada. Ai, mas bom demais. O meu relato, né, acaba entrando dentro de tudo isso que você falou, nova medicina germânica. Na verdade, são experiências assim muito vivenciadas de uma forma muito especial, como você relatou, tendo Deus à frente, né? E em relação ao meu filho, então, o que aconteceu? Eu tenho um filho, como você já falou, ele tem distrofia muscular de Duchenne, é uma doença degenerativa, genético, né? Não tem ninguém na minha família, foi aquilo que você falou na penúltima aula, não há relato de ninguém na minha família que tenha tido a distrofia, vem das mulheres. Nesse caso, não tem nenhuma mulher na minha família que tenha tido um filho, porque é uma doença de meninos, né? Um filho que tenha tido distrofia muscular de Duchenne. Então, nós descobrimos que o Tiago tinha esse diagnóstico quando ele fez 6 para 7 anos e que ele já não tinha mais coordenação motora, né? Tiago, aí a gente precisa ir lá na história, né, da gestação. Meu marido não queria ter filho, porque era o script dele, né? A história de vida dele era que uma criança vindo passaria necessidade. E ele não queria, mas eu sonhava que eu teria um menino.
Eu sempre sonhei, sabia o rostinho, tudo, todos os detalhes. Então, a minha gravidez, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava com contração, como se eu estivesse perdendo o bebê. Expulsando o bebê. Expulsando o bebê. Por quê? Dentro da nova medicina germânica, eu não me sentia autorizada a ter aquele bebê, porque o marido não queria, né? O marido não queria. Então, quando eu descobri que estava grávida, já foi com cólicas terríveis, contração mesmo, como se eu estivesse tendo o bebê. E eu tive uma gravidez muito complicada, porque eu tinha risco de perder esse bebê. Tomei remédio para segurar e tal, passei 9 meses, menos um pouco, porque ele nasceu um pouquinho antes. Esse período todo eu passei tendo que me cuidar, com medo. Mas uma coisa muito interessante, que eu fui descobrir depois, quando eu comecei a estudar, a questão dos meus pensamentos. Quando eu descobri que estava grávida já com contração, a minha mãe, na época, falou assim, minha filha, se você vier a perder esse bebê, pense que seu útero vai amadurecer. E aí, o que veio na minha cabeça? Senhor, se for para ter um filho com problema, que o Senhor, então, leve para o Senhor essa criança. E aí, agora, né, depois que eu descobri, que eu fui estudar e tudo mais, eu pude perceber que eu tinha uma negação, não estava aceitando também aquela criança do jeito que ela é. Que nós precisamos aceitar o nosso filho do jeito que ele é. Nós precisamos tomar posse daquela criança, independente de qualquer coisa. Tá, aí tive o Tiago começou, tinha a panturrilha grande, mas até então eu desconhecia qualquer tipo de enfermidade com essa característica. A panturrilha grande, começou a andar na idade certa, só que começou a cair muito, caía muito, e eu procurando saber o que estava acontecendo. O médico falava que era coisa do crescimento, que era o pé que era torto, que era chifre na cabeça de cavalo. Procurei médico durante 4 anos, e os médicos, tanto o neurologista quanto o pediatra e o ortopedista, falava que não me dava um diagnóstico, que era coisa do crescimento mesmo, era o pé torto, sempre essas coisas assim que não era o foco. Até que o Tiago foi para a escola no primeiro ano, né, para ser alfabetizado, ele não tinha coordenação motora. E ele andava na ponta do pé. E aí eu comecei a analisar, gente, o que é isso? Essa criança tem alguma coisa a mais. Até que eu fui ao ortopedista pela 4ª vez, e ele viu a panturrilha e ele falou assim, esse menino provavelmente tem alguma coisa, mas faça esse exame aqui. Ele não me falou o que ele tinha. Escreveu uma carta para o neuro e eu fiz o exame CPK, e o normal é 159, né, para o adulto. O de Tiago deu 16.100. O CPK é para ver a degeneração do músculo, as enzimas que caíram no sangue. Então, era assim, gritante. 16.000 a mais do que o normal. E aí, eu fui nesse neuro, esse neuro me tratou muito mal, mas isso não importa. E eu até que encontrei a doutora André, que vai fazer uma live hoje com a Ju, né? A Ju que conversou com você. E aí, a gente começou a tratá-lo. Mas dentro do bioalinhamento, dentro da nova medicina germânica, era um conflito motor. E o conflito motor, ele é exatamente um conflito de medo. E medo por quê? Ele está dentro da barriga, aquele bebê, dentro da barriguinha da mãe, com medo de morrer. Por quê? Com medo de não ser aceito, com medo de não vingar, porque essa mãe não quer um filho com problema. Esse pai não queria um filho. Então, dentro da nova medicina germânica, é um sentimento de impotência em me mover. Então, se eu não posso me mover, melhor paralisar. Melhor parar. Que aí é etologia, luta e fuga. Então, é melhor parar, né? Paralisar, morrer simbolicamente. Foi isso que aconteceu com ele. O fato de paralisar a musculatura era exatamente isso. Simbolicamente, é melhor estar morto, né?
E aí estou paralisado. A panturrilha, que era o berrante, o sintoma berrante dele, né? Era a questão do impulso de conseguir sair, mas ele não podia sair, ele estava dentro do útero. E aí, quando ele quis sair, eu tomei remédio para segurar. Olha só, Eita, né? As situações que vão se acontecendo e agravando, né? O andar na ponta do pé é querer estar à altura daquela família que até então não aceitava ele como ele era. Perfeito. E o pé, que é o Tô toda direcionamento. tô toda arrepiada. É assim, a gente vai estudando, a gente vai vendo tudo isso, né? E aí, olha só, o pé, eu não tenho permissão do meu pai para existir. E eu me sinto incapaz de proteger a minha mãe. Olha só, o que isso gerou dentro da cabeça daquele feto, né? Ele se sentia incapaz de avançar na vida. Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou continuar? É uma questão de desvalorização tão grande, que é o meu script, aí naquela aula que você deu, é o script da minha família, essa desvalorização, essa impotência. Eu quero ser, mas não consigo. Eu sou capaz, mas não me permito ser capaz. Eu estou sempre nesse sentido de desvalorização e impotência. E a perna, e aí eu quero fugir, como eu falei lá do impulso, a conotação de perna, panturrilha, pé é muito misturadinho, porque são membros inferiores, né? Então, e quanto mais ele vier a ter medo de parar, de paralisar, pior para ele. Então, o que eu comecei a trabalhar com ele? Você é capaz, sim, de se mover. Você é capaz... A partir de quando você começou a trabalhar isso com ele? Então, isso tem uns 3 anos, 2 anos e pouco que eu fiz o curso de bioalinhamento. Mas, antes disso tudo, como você falou, eu já tinha essa questão espiritual de que Deus podia fazer por ele infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, quando ele chegava para mim, uma vez ele chegou para mim e falou assim: mamãe, não consigo mais subir a escada. Eu não estou mais confiando em Deus. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que eu estou sozinho, eu não vou conseguir mais. E aí eu sentei com ele e falei assim: quando que Deus não respondeu as suas orações? Todas as vezes que nós oramos por você, Deus respondeu e trabalhou. Então confie, meu filho, porque o diagnóstico não é o fim. O diagnóstico não decreta nada. O diagnóstico é uma nomenclatura que as pessoas precisam ter, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada caso é um caso. E eu sempre trabalhei muito isso na vida dele, com experiências que nós vivemos, experiências de machucados que foram curados, assim, que a gente orou e aquele machucado se curou, coisas espirituais mesmo. Então, tinha essa questão espiritual desde sempre, mas essa consciência que a nova medicina germânica me trouxe, isso tem uns 2 anos e meio, 3 anos. Né? Mais ou menos o tempo que nós nos conhecemos. Mas antes de você estudar a medicina germânica, você também se estudou muito, igual todo mundo está aqui, né? Sim, com certeza. E nunca mais parou. Exatamente. Eu nunca aceitei ser quem eu era. Tu sabe por quê? Eu era pobrezinha, a coitadinha vítima. Então, eu falava comigo mesmo, gente, tem que mudar isso dentro de mim. Eu não posso sofrer a vida toda, ser a vítima a vida toda. E aí eu fui tendo os insights, realmente, que eu podia ser protagonista da minha história, que eu não precisava mais ser a vítima, até porque, pela minha fé, eu tenho um Deus Todo-Poderoso que me fez, né, para vencer, né? Então, isso tudo já estava sendo muito bem trabalhado dentro de mim, né? Mas eu digo que, por que foi importante fazer o curso do Bio? Por que foi importante conhecer você? Por que foi importante conhecer a Elaine? Por que foi importante conhecer a Lívia? Porque vocês me estimularam a prosseguir, a cacar, e a prosseguir em quê? Em autoconhecimento.
E o autoconhecimento, os insights, a gente perceber realmente aquilo que está dentro da gente, isso é muito importante. A gente precisa realmente cair em si, né? Assim como o filho pródigo, né, que estava lá comendo bolotas do porco, ele precisou cair em si para ele perceber que era muito mais importante estar com o pai. Então, eu precisei cair em si. E aí você até comentou comigo, eu não me sinto culpada, eu sei que, assim, sou responsável, entre aspas, por aquilo que eu senti. Mas aquilo que eu senti já não era meu, já era o script da minha família, né? E cabe a mim hoje trabalhar isso nele. Porque, graças a Deus, Thiago vai fazer 14 anos agora, dia 14. Thiago anda. Thiago faz as coisas dele, ele é meio malandro, ele não gosta muito de fazer, mas ele faz as coisas dele, né? Ele cuida do quarto dele, ele é muito atencioso nas coisas dele, né? E a gente vê que realmente houve uma resolução, uma ressignificação. Só que você também falou que é um diário, né? São atitudes diárias, né? Como eu te falei, o que piora a doença dele é ele achar que ele vai morrer. O que piora a questão da distrofia é ele achar que ele vai paralisar, que a cadeira de roda vai ser o final da vida dele. Vamos lembrar aqui que eu falei para vocês que ele é aquela criança que sempre imaginou que era o Homem de Ferro, que era o Flash, que eu contei para vocês nas últimas aulas. Eu contei para vocês que parte, claro, é o poder de Deus na vida deles, a oração dos pais, porque o pai pastor. O pai ora muito, o pai ajuda muitas pessoas, etc. Mas também o filho dela, ele fica nessa dualidade. Ora, ele se sente esquecido por Deus, que aí vem a queda, imediatamente quando ele está nesse momento, vem a queda drástica da musculatura dele. Exatamente. E quando ele está na imaginação bombando, dos super-heróis, dos sonhos dele, ele tem muitos sonhos, ele tem muitos planos, e aí ele começa a decolar, né? Então é meio que visível. As terapias são as mesmas, os remédios são os mesmos, os pais são os mesmos, mas ele já está num tamanho bem mais, né, onde ele tem essa autonomia dos pensamentos, né? Então, sim, maturidade. Eu só queria ilustrar isso, desculpa aí. Não, mas foi ótimo. Então, é exatamente isso. O conflito dele, por ser de desvalorização e também motor, que aí entra o ectoderma, que é contato, separação, que foi mais ou menos isso mesmo, se sentir separado, excluído do clã, né? E dentro desses conflitos, quando você consegue dizer, colocar na cabeça dele que ele é capaz, que ele pode, que ele vai, que ele faz, que ele acontece, que ele pode ter contato com o que ele quiser, que ele pode ter contato com a profissão que ele desejar, isso fortalece essa musculatura, né? Manda uma mensagem para essa musculatura que ela precisa permanecer o quê? De pé. Precisa valorizada. Isso, por quê? Valorizada. Isso, valorizado. Porque o músculo, ele tem realmente essa função, junto com os ligamentos, com os ossos, de dar um movimento. Ele precisa ter isso dentro dele, de que ele pode se mover. Ele não está morto, ele não está paralisado. Ele pode se mover. Você pode, filho. A mente mente, né? Hein? Aquela história, a mente mente. A mente mente. E exatamente, como você falou, quando ele acha que não dá, que está abandonado, pobrezinho do Thiago, eu brigo com ele quando ele começa com isso. Eu sou uma mãe meio brava, né? Eu sou destra, mas eu ajo, às vezes, como canhota. Eu brigo com ele, eu digo aqui, parou com a bobeira, né? Vamos reagir, porque você pode, você é capaz, né? E isso é muito importante. Então, a minha história é essa. Conviver com um diagnóstico terrível, um diagnóstico de que, quando nós descobrimos, nós ficamos
assim, alarmados na época, mas eu sabia que tudo tinha um propósito, e esse propósito a gente tem visto na vida da gente, que é o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, tanto espiritual quanto emocional. Mas eu louvo a Deus, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas a gente vai agradecer pelas coisas ruins. Não sei se vocês já viram Eita, Mudo Bom, que o protagonista diz que tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Ultimamente, eu tenho pensado um pouco sobre isso. Às vezes nós olhamos como coisas ruins, mas na verdade são mecanismos, ferramentas de Deus para fazer com que a gente amadureça, com que a gente cresça, com que a gente aprenda. E muito bom. Eu tenho aprendido isso com a minha vivência, né? Nos atendimentos também, o atender, a ajudar as pessoas. Na verdade, o meu intuito é ajudar as pessoas, independente de qualquer outra coisa. Quando eu vejo que eu estou ajudando alguém, eu sei que isso faz bem para mim, eu sei que isso faz bem para ele, porque ele é muito orgulhoso disso, né? Minha mãe. Ele não é só orgulhoso, não. Ele é metido a saber tudo que você sabe, porque ele fica na espreita quando você está conversando com as pessoas, tal. Aí daqui a pouco, lá na escola, que ele já foi meu aluno, né? Lá na escola, quando ele ouvia alguma história assim, de algum amigo, ele chegava e atendia os amigos. É verdade. Porque isso daí é isso daí. Isso daí é isso daqui, e que não sei o quê. Eu falei, cara, tu tá lavado com o espírito da tua mãe. Agora, dá um testemunho seguinte. Todo mundo já percebeu. Ela mesmo, cara. Nayara, fecha seu microfone, por favor. Obrigada. Oi, Elaine, fala oi, por favor, para eu te ver de novo. Oi. Ok. Eu quero que você compartilhe com as pessoas, para finalizar a nossa fala, nossa aula, né? Com chave de ouro. Todo mundo já percebeu que você é uma pessoa cuidadora, que cuida até das paredes, né? Desde sempre. Todo mundo percebeu que você é mulher de pastor, e toda mulher de pastor também é pastora, acaba pastoreando, é assim que se fala? Então, isso quer dizer o quê? Que é uma pessoa que cuida muito das pessoas, foi assim que eu te conheci, e pagava um preço bem alto por isso, que foi isso tudo aí que você disse já, que não precisa nem falar de novo, tal. E como é que está sendo fazer o curso aqui, mesmo você tá careca de ouvir um monte de coisa que eu tô falando, tá careca de me conhecer, tá careca de saber das técnicas e tal, como é para você, uma cuidadora master, blaster, super, de tudo que qualquer um que aparece pela frente, como é você parar até aqui na 6ª aula somente olhando para você? Como que está sendo essa experiência? Olha, está sendo reveladora, vem dentro de tudo que eu já vivenciei. Só que, assim, tipo um detalhe aqui, olha, isso daqui devia ter olhado dessa forma. E eu devia ter olhado meu pai igual o script. O script, para mim, foi assim, eu comecei... Antes de você falar que era tudo igual, eu falei, caraca, é igualzinho a frase de um, a frase do outro, né? Então, assim, são detalhes muito importantes que a gente precisa observar e que, às vezes, o que você falou, dentro de uma técnica só, a gente não vai conseguir compreender daquela forma tão abrangente, né? Já fiz terapia familiar sistêmica, de olhar para a família como sistema. Claro que eu tinha visto que a gente tinha um histórico familiar, mas não uma palavra, né? E ali eu pude ver que é a mesma palavra, né? E isso daí é interessante, de você parar e olhar, caramba, é a mesma palavra, não tem diferença, né? E olha, nesse sentido tem sido revelador, né? Eu estou conseguindo... Eu tenho dificuldade, sou como você, eu sou disléxica, não consigo ter atenção, devo ser TDAH também. Eu tenho dificuldade de assistir durante um período muito grande, de prender minha atenção.
Mas eu estou conseguindo por quê? Por causa das ilustrações. As ilustrações, para mim, são essenciais. A gente que é dislexa, né? A gente precisa de ilustração. É porque a gente está falando o mesmo idioma. Eu tenho as mesmas dificuldades, né? Eu tenho dificuldades. Então, quando eu vou conversar, fazer uma palestra, eu vou falar do jeito que eu gostaria de ouvir. Sim. Então, para quem é muito prático, direto, reto, objetivo, talvez não goste da minha fala. Talvez fique irritado, talvez fique, que saco, a mulher não fala, pô, já falou isso, tá falando de novo, né? Mas, na verdade, eu tô falando do jeito que eu gostaria de ouvir. E para quem dá certo, ok. Para quem não dá certo, ok também. Porque sempre vai existir um chinelo que vai caber no seu pé. Nós atraímos. Aí a gente vai lá para física quântica, né? Dentro do curso da nova medicina, do bioalinhamento, a gente acaba atraindo para a gente as pessoas que veem como a gente vê, enxerguem como a gente enxerga. Né? Pessoas que enxergam, né? Como a gente enxerga. Mas tá sendo muito assim, proveitoso, né? E falar hoje, para mim, foi assim, algo de Deus mesmo, compartilhar essa história do meu filho. Porque assim, o diagnóstico, ele diz que são poucos anos de vida. E o nosso foco não é esse, não é quanto tempo eu tenho de vida que eu vou morrer, não. Quanto tempo eu tenho para viver. Muito então, bom! Né? Eu acho que é isso, a gente tem que vivenciar, a gente tem que viver um dia de cada vez. E o mundo está nos ensinando, o mundo não, Deus, né? Através dessa pandemia, é realmente isso, né? Viver um dia de cada vez. Muito obrigada. Você abençoou muito nossa aula. Tem gente aqui no Instagram falando coisas muito bonitas para você. Eu acho que eu perdi a primeira parte porque o Instagram deu pau aqui, ficou tudo travado, mas não tem problema. Eu li, depois eu te passo o que eles falaram. E assim, eu pensei em você falar aqui desde a minha segunda aula, eu senti no meu coração que você tinha que falar nessa aula. Lembra que eu te pedi? Foi. Então, foi uma coisa programada, planejada por Deus em primeiro lugar e depois por mim, e ela aceitou dividir um pouco da história dela com vocês. Muito obrigada, Elaine. Obrigada também porque ela é a primeira aluna dos 3 módulos. Não é? Verdade. Antes de começar o primeiro, ela falou que ela quer fazer os 3. Ela é a sede dela é essa, né, Elaine? Me conhecer, né, cada vez mais, porque eu até outro dia compartilhei como que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesma, se eu não me conheço, se eu não me compreendo, se eu não sou gentil comigo, se eu não sou bondoso comigo, se eu não sou resolvido comigo, não tem como eu ajudar o outro se eu não experimentar tudo isso. Né? Então, seja bem-vinda ao grupo dos sedentos. E a gente se vê no segundo módulo, no Gratidão terceiro. Sempre. Muito obrigada mesmo. E Deus abençoe você, o seu filho. Amo o seu filho de paixão. E você ensina muito. Você não ensina só falando, né? A tua existência, a existência do seu filho, passando assim perto de qualquer pessoa, já é um grande ensinamento, entendeu? Porque estão vivos, estão de pé. Não de pé literalmente, mas de pé espiritualmente, né? Sim. Emocionalmente. Então, isso é um grande incentivo para todos nós também ficarmos de pé emocionalmente e espiritualmente, né? Eu que agradeço, tá? Nossa, eu que agradeço. Um grande beijo. E agora eu vou abrir para você falar, para vocês que estão aí ouvindo. Oi, Gisele. Deixa eu ver. Oi, Gisele. Olá, Lúcia. Oi, sou eu, Lúcia. E aí, Lúcia, me conta como foi a aula de hoje. Você lembra do primeiro assunto, do segundo, do terceiro e do quarto? Então, antes, o que aconteceu? Veio aquele turbilhão de coisa dentro de mim e eu não estava sabendo como lidar com aquela situação toda. Tá me ouvindo?
Perfeito. Ai, que alívio. Tava ruim naquela hora. Tava. Aí, o que aconteceu? Eu fui e falei assim, nossa, eu não estou conseguindo. Tá muito difícil para mim, falei para minha filha. Tá muito difícil para mim porque eu não estou conseguindo absorver, tá uma confusão dentro de mim. Aí eu falei para ela assim, parece que eu estou ficando louca, parece que eu vou ficar louca. Aí ela virou e falou assim, não, mãe, é assim mesmo, é porque é muita coisa, você passou por muita coisa. E, na verdade, você nunca tratou sobre isso. A sua história de vida, depois com seus casamentos. Então, foram muitas coisas. E sempre eu me doando muito. Assim, a família sempre, eu querendo fazer tudo para ter sempre muita harmonia, muita paz. Tudo, e fazendo as coisas para os outros. Querendo estar sempre ajudando, pronta a servir. E estava esquecendo de mim. Aí, quando foi na terceira aula, que deu esse pane em mim. Aí eu estava muito resfriada. Aí a minha filha falou assim, mãe, eu vou marcar para você fazer uma aula com a Gisele, faz online mesmo. Eu falei assim, não, eu não quero. Uma sessão, né, que você está falando, né? Uma sessão. Isso. Uhum. Aí eu falei assim, não, mas eu não quero. Eu quero fazer uma sessão com a Gisele, mas eu quero pessoalmente. Mas hoje eu vou atender pessoalmente. Aqui vai vir uma pessoa pessoalmente hoje. Então, mas eu estava muito resfriada. E eu não Tá. sabia se era o coronavírus ou não. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei assim, mesmo que eu vá de máscara, que eu vá de tudo isso, eu não vou conseguir. Eu não quero assim. Ela falou assim, então tá, você melhora, mas você vai melhorar. Ela falou assim, você vai melhorar e você vai conseguir. Você pode ter certeza, você só está no começo. Você vai conseguir. Aí eu chorei muito com ela deixou eu chorar. Ela em momento nenhum me interrompeu. Isso. Aí depois eu comecei a notar. Eu fiz aquilo que você fez, que você falou para fazer, aqueles exercícios. E quando eu comecei a fazer, aí eu fui me deparar com tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo da minha família, do meu pai, da minha mãe, o meu pai ter me abandonado. Aí veio tudo à tona. Mas aí depois já comecei a ver de outro lado, assim, não, eu tenho que primeiro me amar, cuidar de mim, para depois eu cuidar de alguém. Porque só assim eu vou ter plena felicidade, até porque eu falo muito com Deus assim, eu não sou feliz. Na verdade, eu nunca fui feliz. Eu fazia os outros felizes, mas eu não era feliz. E você está falando do passado, percebeu? Você está usando o verbo era. Isso quer dizer que alguma coisa já está acontecendo, não é? Positiva. Tá. Não, hoje, eu vou te falar, hoje na sexta aula, eu não estava dormindo, eu tinha muitos pesadelos. Hoje, eu falo assim, nossa, aconteceu tanta coisa dentro de mim nesses poucos dias. E hoje eu já durmo a noite inteira de sono. Ai, que declaração linda! Eu durmo a noite inteira. Eu tinha pesadelo. Que lindo! E eu vou te falar, eu falava assim, eu quero falar, mas eu acho assim, não é o momento ainda. Não é o momento para me falar. Vai ter um momento que eu vou falar, que eu sei que... Gente, fala para mim, tem dinheiro que pague um negócio desse? Não tem dinheiro que pague isso, não. Que me pague não tem. Muito bom, então, parabéns. Eu posso dizer para você, eu estou no processo de cura, Gisele. Parabéns! Graças a Deus, eu posso te dizer, hoje está nascendo uma nova Lúcia. Amém! Que bom! Uma nova Lúcia. Graças a Deus. Eu só tenho eu agradeço a Deus e peço a Deus todos os dias pela sua vida. Você é canal de bênção. Você é iluminada por Deus. A gente sente que você mexe com a gente, você sente aquela nossa dor, você sabe dessa dor, você passa aquilo que você sentiu, que você passou.
Então, a gente se identifica com você por isso. Porque quando o outro se identifica com a dor do outro, porque esse é o amor ao próximo. Que amor ao próximo é esse? Que não pensa no outro. Amor ao próximo é quando você sente a dor do outro. Você quer estar próximo para ajudar, para dizer assim, eu estou aqui segurando na tua mão, mesmo que eu não possa fazer nada, mas eu estou aqui contigo, você não está sozinha. Então, eu quero te dizer sim, que eu estou sendo curada, graças a Deus. E nós vamos se ver muito ainda, porque está nascendo uma nova Lúcia, e quero dizer para cada uma de vocês possam ter certeza que cada uma de vocês vão sair daqui com superada, com superação. Tá? Vocês vão superar, sim, os seus traumas, os seus medos, sabe? As suas incapacidades, porque é isso, esse rótulo que colocou na gente, que vem na nossa consciência, dizendo que a gente é tudo isso. Mas que, na verdade, nós não somos assim. Nossa, nós não criando um monstro. Nós não somos assim. Nós nascemos para ser amada, para ser cuidada. Nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, não importa quem deixe de nos amar. Fazer aquilo que realmente a gente tem vontade, não para agradar ninguém. Se eu vou porque eu quero ir. Eu vou estar lá, eu tenho vontade de estar lá. Eu estou feliz naquele lugar, mas se eu não sinto vontade de ir naquele lugar, eu não tenho necessidade de ir naquele lugar. Eu não preciso estar com pessoas que não me amam, que eu não me sinto amada. É verdade. Né? Então, vamos estar num lugar que a gente se sente amada, que a gente se sente bem, né? Valorizada. Vamos nos valorizar. Nós temos valor, sim. Nós somos mulheres especiais, muitas aqui mães, né? Eu falei assim, agora é outra etapa que eu tô assim, querendo galgar, querendo ser vó. Eu falei para minhas filhas assim, como que vai ser quando eu for vó, hein? Então, muito obrigada, Gisele, muito obrigada. Obrigada a cada uma de vocês. Se sinta abraçada, beijada, tá bom? Um beijo. Obrigada, muito obrigada. Foi uma surpresa linda sua, viu? Muito obrigada mesmo. Parabéns por toda a sua trajetória, parabéns pela sua força. 50% foi o meu curso e 50% foi você. Obrigada. Junto com Deus, junto com a sua vontade, com a sua sede de beber essa água. Lembra? Lá no primeiro vídeo, eu te ofereço água. Foi. Eu te ofereço água aí, se você tiver sede, né? Que bom. Ai, maravilha. Parabéns, viu? Quero te conhecer um dia. Vamos sim, tá? Um beijo. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Mais alguém gostaria de falar? Isso foi um presente de aniversário, que ontem foi meu aniversário. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Hoje a aula está lotada. Alguém gostaria de falar, gente? Tá, acabou? Podemos acabar a aula? Alguém aqui no Instagram gostaria de falar? Eita, que eu troquei de lugar. Flávia, quer falar alguma coisa para finalizar, para fechar com chave de ouro? Não sei porque eu tô com vontade de te chamar. Eu não falei das mamas, a Lucília. Eu posso falar aqui no horário extra sobre as mamas rapidinho? A Flávia disse que hoje não. Então vamos falar da mama rapidíssimo, tá bom? Na medicina germânica, a mama direita, numa mulher destra, que eu já falei para vocês, né? Destra cortical e não destra motora, a mama direita representa a sociedade e o parceiro. E a mama esquerda representa a minha maternidade ou a minha filiação. E se a mulher é canhota, essa definição é ao contrário, tá bom?
Então, minha mãe, por exemplo, ela é destra legítima e ela teve um câncer na mama esquerda. 2 meses depois que o meu irmão foi morar no Rio de Janeiro para ser Uber, no perigo, né? Na concepção dela era um perigo, e ela ficou muito, muito tensa, nervosa, e ela ficava no noticiário todo dia vendo as notícias ruins dos Uberes sendo assassinados, assaltados, e ela imaginava todos os dias aquilo acontecendo com o meu irmão. E a mente mente, o cérebro acredita que é real, lembra que a imaginação é real, o virtual é real, o simbólico é real. E 2 meses depois ela encontrou um câncer na mama esquerda, bem no início, tá bom? Já atendi também várias outras mulheres com câncer na mama direita e com conflitos com os seus parceiros. Tanto os parceiros primários quanto os últimos parceiros, mas sempre com algum conflito relacionado ao parceiro. Também já atendi pessoas com problemas relacionados ao emprego, que é na parte da sociedade. Eu quero falar para vocês que eu tive um conflito na minha mama direita, na época que eu estava fazendo o curso e tal, e eu descobri realmente alguma coisa na minha mama direita. E quando foi feita a investigação, eu não demonstrava sinais biológicos, o que significa quando a gente suspira, engole, solta pum, faz barulho com a barriga, chora com os olhos vermelhos, suspira, isso tudo é sinal biológico. Não foi encontrado sinal biológico quando eu falava do meu marido, quando eu falava do meu trabalho. E o meu conflito principal era da minha filha, da minha primeira filha, naquela época. E eu deveria, então, ter um problema na mama esquerda, como a minha mãe. E aí, a conclusão de um dos gêmeos, que me atendeu pessoalmente, individualmente, é que como eu nunca tinha criado minha filha, para o meu cérebro, ela fazia parte da sociedade. Então, por isso que eu estava apresentando uma coisa na minha mama direita. Então, eu expliquei para vocês o que acontece, de fato, com as destras, com as canhotas, e ainda por cima expliquei uma variante, um detalhe que fez toda a diferença, que eu sou destra legítima e tive esse probleminha na mama direita. E depois que eu fui tratar da minha visão sistêmica, que vai ser a nossa última aula, que vai ser a próxima aula, quando eu concluí fazendo uma terapia sistêmica com a psicóloga Silvia, aqui em Teresópolis, eu juntei a fome com a vontade de comer, juntei a farinha integral com a farinha branca, eu fiz essa coisa assim, gostosa, e a questão da minha mama sumiu, tá bom? Então, foi por causa disso que eu não desisti, que eu fui até o final. E eu tô aqui até hoje falando com vocês aquilo que faz sentido para minha vida, que faz sentido para o meu coração e que é totalmente fora dos formatos rígidos e sim do formato da água, que é flexível, que é encaixável de acordo para onde você precisar encaixar. Muito obrigada também. Vai ter um resumão, né? Domingo, não faltem, chame a patota toda para assistir o resumão, domingo. E a última aula vai ser na terça-feira, onde eu vou falar para vocês que já está aberta aí a lista de espera, quem quiser fazer a aula 2, oh meu Deus, o módulo 2 e o módulo 3, mas eu não vou falar de dia até a última aula, porque eu me recusei a fazer isso, porque o que importa é a gente pensar no aqui e agora, e ouvir aquela declaração da Lúcia, para mim não tem dinheiro que pague. Eu preciso de dinheiro? Preciso. Dinheiro é bom para nossa vida? É bom para nossa vida. Mas se ele estiver na frente de tudo, gente, vai atravancar a vida. Não vai para frente, porque eu vou querer buscar só o dinheiro. Agora, se você coloca a sua missão na frente, o dinheiro vem atrás.
Então relaxem, se tá faltando dinheiro aí para vocês, não pode faltar amor pelo que você faz, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Eu vou me despedir com muita tristeza, daqui a pouco eu vou atender uma pessoa aqui pessoalmente na Casa Vida. Hoje eu tô na Casa Vida de Agriões, aquela casa que ficou toda reformada no final da rua ali da prefeitura, e quando ela estava prontinha, começou a pandemia. Coisas da vida, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.